Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu quero fazer uma roda de conversa aqui, sabe? Primeiro, iniciando essa conversa te fazendo uma pergunta. Você já comprou um livro por causa da capa bonita? Não vou te julgar porque eu também já fiz isso. Mas a conversa vai partir para outro rumo quando algo tá me cutucando demais. Principalmente depois de ver alguns vídeos, algumas polêmicas nas redes sociais. Será que os livros só viraram mais um item de decoração? Só mais um entretenimento rápido? Ou será que conseguimos encontrar neles um lugar de pensamento, de profundidade e de quietação? É sobre isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Então já pega seu chá, seu café, sua água e senta aí e vamos bater esse papo. Eu não sei se vocês perceberam, mas o mercado editorial ultimamente tá mais instagramável possível. Livros que brilham, capa dura, edição especial, lançamentos que prometem tudo. Mas no meio desse tanto apelo visual, será que estamos lendo de verdade? Ou só estamos colecionando frases de efeito para postar nas redes sociais? Coisa que vem me incomodando muito é que parece que tá todo mundo lendo o mesmo livro, menos você. Aí, se você não leu, parece que você tá fora daquele grupo. E isso tudo é o que chamamos de câmara de eco. A repetição das mesmas opiniões, dos mesmos títulos, das mesmas resenhas copiadas e coladas. E assim, vamos ser sinceros, a gente sabe que principalmente nesse mercado editorial, as pessoas, os booktalks, são pagos para isso. Eles recebem um livro, onde eles precisam ler em determinado tempo, e fazer uma resenha daquilo. Só que vai espalhando para vários criadores, e no final parece que tudo é a mesma coisa, sabe? Ok, talvez isso não seja nenhum crime literário, eu acredito nisso, mas a pergunta é, a gente está lendo esses livros porque realmente nos interessam, ou só para entrar na conversa de um grupo específico? Hoje a estética dos livros vendem muito, sabe? Só você acompanhar aí, muitos mercados da moda especificamente estão utilizando o intelectual, essa ideia de livros, fazerem grupos de livro também, como uma espécie de algo que vira moda. Relativamente não é um problema, até porque a estética também é um tipo de linguagem, mas quando o foco é só, olha como esse livro fica bonito aqui na foto, e não como, olha o que esse livro faz pela gente por dentro, a gente começa a trocar a reflexão por decoração. E não me leve mal, fica lindo um livro estampado na sua estante, sabe? Mas, para além disso, ele precisa ser folheado. Partindo para outro ponto dessa discussão, é de que ou o livro é para você ser intelectual, ou um livro para servir só como entretenimento, como diversão. Mas a pergunta que fica, será que essas duas coisas se anulam? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi um livro que ao mesmo tempo me fez rir de vários trechos e entender esse humor sarcástico, irônico e um desconforto inteligente do Machado de Assis. Ler pode ser leve e profundo ao mesmo tempo. A questão não é pesar ou nivelar, é aprofundar. Tem livro para rir, tem livro para chorar, para pensar e até livro para dormir. E isso tudo faz parte da experiência literária. Outro ponto interessante é que as pessoas falam, eu não gosto de ler Memórias Póstumas de Brás Cubas pelo fato da linguagem. E eu entendo de onde vem esse discurso, principalmente porque quando eu comecei a ler Clarice Lispector, por exemplo, aquilo para mim causou foi trauma. Juro, as pessoas viraram e falavam, mas você precisa começar pelo conto, né? A Clarice começa pelo conto. Eu fui lá, comecei a ler Um Ovo e a Galinha e simplesmente saí traumatizada e desconfiando da minha capacidade de entender as coisas. Entender análise sintática simples. Eu falei, meu Deus, eu não nasci pra isso. Mas eu esqueci que eu estava falando de um ponto onde eu tinha apenas 15 anos. Com 15 anos, realmente é difícil você ter uma bagagem com que você teria aos seus 28, seus 30 ou 40 anos. Então, ao reler isso, quando eu tinha já um tipo de bagagem e entendimento das questões que antes eu não tinha, mudou tudo. Mas o que é necessário fazer? Eu sei que alguns livros a gente só quer ler porque a gente consegue compreender rapidamente, mas a gente precisa desse desafio. E é isso que eu vejo que muitas pessoas, ao falar sobre esse discurso de que, eu não gosto de ler livros difíceis, é que a gente não quer sair da nossa zona de conforto, sabe? Quando uma pessoa chega pra mim e fala, eu nunca li na minha vida, qual livro eu começar? Eu falo, comece por qualquer um, só leia. Mas óbvio que não dá pra gente ficar só na nossa zona de conforto. A gente precisa sair. E até porque a gente precisa de vários desafios. Quando aquele livro lá atrás, que era só minha zona de conforto, comecei a sair dele e fui pra outro, é só pensar numa escada. A gente tá aqui. A gente passa por um degrau onde que a gente começa a observar que aqui já não é mais minha zona de conforto. E a gente vai subindo, subindo, subindo.
subindo. Isso vai trazendo uma bagagem intelectual pra você muito rica. Mas isso também está atrelado à sua vida, à sua maturidade, às coisas que vão acontecendo na sua vida, sabe? Tudo isso faz parte dessa bagagem. E isso não significa que você precisa tirar a diversão disso tudo. Tem como você rir com Machado de Assis, com Dostoiévski, com a Clarice Lispector. Eu só comecei a prestar atenção naquele conto O Ovo e a Galinha depois que eu cheguei na faculdade, aprendi algumas técnicas, algumas ideias que a Clarice apresenta, e aí que me permitiu olhar para aquele conto e falar: ah, tá, essa era a etapa que eu não tinha quando eu tinha 15 anos, e tá tudo bem, só que eu precisava me desafiar. E é isso que eu sempre encorajo os meus alunos. Ok, leia uma Colleen Hoover da vida, leia um livro que está no um dos top 10 lá da Amazon, mas não esqueça que o livro também é desafio. Eu também, gente, eu vou ser sincera com você. Eu, apesar de ser apaixonada por livros, há ainda livros que eu durmo. Que está para além da minha linguagem, o meu intelecto, sei lá como vocês podem chamar. Há livros que eu olho e falo: não, gente, eu acho que eu não estou numa etapa pronta para ler este livro. E isso também me fez me afastar muito tempo, por muitos anos, de autores incríveis, como, por exemplo, a Virginia Woolf. Eu já falei várias vezes, assim, ela é minha escritora favorita, mas, nossa, por tempo eu falei: eu não consigo mergulhar naquele fluxo de consciência. Eu não consigo entender. Mas eu dei tempo ao tempo. Eu entendi que há desafios que são próprios para nossa vida, nossa etapa. Só que a gente não pode parar de desafiar, sabe? Parar de correr atrás. E para haver essa compreensão, a gente precisa respirar um pouco e olhar para aquilo tudo que foi passado. O que o autor quis dizer com isso? Como eu posso compreender? Por que ele utilizou dessa palavra, desse verbo, e não utilizou outro? Por que ele faz esse tipo de metáfora? Por que ele tem esse tipo de linguajar? Às vezes você não vai encontrar ali de cara no livro, mas conheça um pouco mais do autor, conheça um pouco mais do contexto onde ele vivia. Talvez isso vai te dar uma bagagem necessária para aquele tipo de compreensão. Você entende? O que acontece muitas das vezes é que a gente emenda um livro no outro sem dar esse espaço para digerir. Mas aí a gente tem que se perguntar: o que ficou em mim depois dessa leitura? Ler precisa deixar rastros. E rastro que eu digo não é só deixar a sua anotação ali ou marca-página, enfim. É o pensamento atravessado. É aquela ideia que incomoda. É aquela ideia, aquela frase que volta dias depois na sua mente. Aí sim, o livro fez o efeito necessário dentro de você. E eu trouxe a discussão exatamente aqui pro meu canal porque muito me preocupa com esses 53% da população que não lê. E aí, quando eu vou para as redes sociais questionar por que você não lê, para além das questões financeiras e o acesso à leitura, estava uma discussão de que eu não gosto de ler clássicos, porque o que importa são só clássicos. E não é necessariamente isso. Você pode começar com um livro que, sabe, aquele livro de aconchego, mas vai se desafiando. Eu acho que essa é a reflexão geral que eu trago dessa nossa discussão, de se desafie, sabe? Para até você poder dizer o porquê você não gostou daquele livro, o porquê você gosta daquele livro. O livro te faz ter um pensamento crítico. E essa análise crítica a gente não faz só apenas nos livros, mas leva também pra vida. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Hoje foi um bate-papo mesmo, até alguns desabafos, né, por aí. E tá tudo bem. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Você já sabe, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações e eu vejo você numa próxima. Beijo!